Eu tenho medo de dormir sozinha aos 19 anos. Mas aqui comigo enquanto eu conto uma história pra vocês. Então, eu durmo com a minha avó desde que eu tinha 1 aninho de idade. Que foi a época que minha mãe começou a deixar eu ir dormir junto na casa dela. A gente morou sempre na mesma casa, só que a casa era dividida ao meio. E que orelhinha torta. E aí, eu dormia na casa junto com ela, na mesma cama que ela. E eu me acalmava, eu sempre chorava muito quando eu não estava junto dela. E eu sempre queria ficar com ela, principalmente quando a gente saía para alguns outros lugares que ia dormir lá. E a minha avó não tava lá. Aí eu chorava, uma vez eu chorei e a gente foi para um hospital. E depois, quando eu cheguei lá no hospital e eles fizeram os exames, me deram medicações, eles disseram que eu não tinha nada de suspeito, que o melhor era levar pra casa e que podia ser saudades da minha avó. Então, a minha avó e eu sempre fomos muito apegadas, porque meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam. E a minha avó era aquela pessoa que ficava em casa cuidando de mim. Então a gente teve esse apego e hoje eu durmo com ela ainda. Mas a história já mudou um pouco, porque hoje a gente já tem a nossa casa. E eu tive, quando a gente fez a casa, o meu próprio quarto. Tenho hoje o meu próprio quarto. Mas, mesmo assim, eu continuo dormindo com ela, porque até eu comecei dormindo no meu quarto. Mas uma noite, eu sonhei que eu perdi ela. E ali eu percebi que eu tinha muito medo de dormir sozinha. Então, o meu medo de dormir sozinha não é uma questão de que eu não consigo dormir com outras pessoas ou que eu não consiga dormir numa cama sozinha sem ela. Quando eu vou pra praia, eu durmo sem ela, quando eu vou na casa da minha amiga também, mas o meu medo é esse, de um dia acordar e aquela pessoa que foi tão especial pra mim, que me criou e cuidou de mim e sempre esteve ao meu lado, não está mais presente. Então, isso também é uma mensagem para que tu valorize aquelas pessoas que sempre estiveram do teu lado, que fazem a diferença na tua vida. E depois desse sonho, eu passei a dormir sempre com ela. Hoje eu não me vejo dormindo longe dela. Eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com ela, pra que quando ela partir, que sei que um dia ela vai partir, eu tenha feito a minha parte. Agora vamos continuar a maquiagem. Enfim, eu achei que seria mais demorada contar a história, mas no fim foi super rápido. Então eu vou continuar minha maquiagem aqui, o blush. Primeiro aqui parece que a gente levou uma baita chinelada. Depois a gente vai passar. Passar um contorno bem marcado. Adoro contorno bem marcado. Contorno na testa, porque fica bonito. Contorno no nariz, deixa aí bem desenhado. Iluminador. Nariz. Cadê meu espelho aqui?
mexer no nariz? Hoje sim. Hoje a gente vai ficar com o narizinho de palhaço. Porque eu tô com vontade de passar blush na pontinha do nariz. Pronto. Agora o iluminador. E com uma esponja a gente vai selando. Tanto que eu quero uma selagem bem leve. Então eu vou só aplicar um pouco mais leve. Eu sempre dormi comigo desde os meus 2 anos. E pra mim isso sempre foi normal, porque os meus pais, eles trabalham muito cedo. E eles me deixavam com a minha avó, então eu fui criada por ela. Muitas manias que eu tenho hoje são todas dela. E por ela ser essa pessoa tão importante na minha vida, eu sempre dormi com ela. Eu passava a maior parte do tempo junto dela, ela que me fazia minha comida. Até hoje ela pergunta qual comida eu quero comer. Gente, isso pra mim é um privilégio muito grande. Que já pensou em chegar em casa e ter uma comida feita no fogão de campanha, a comida que tu escolheu, que tu pediu pra ser feita. Isso é, assim, ó, impensável. O dia que eu não tiver mais isso, eu vou sentir muita falta. Eu vou lembrar, nossa, não tenho mais aquela comidinha. Não tenho mais aquela pessoa que cuidou tanto de mim. Então, é por isso que hoje eu fico mais perto dela e eu durmo com ela. Apesar de já ter o meu quarto, logo quando eu tive o meu quarto, eu sonhei que eu perdi ela. E foi ali que eu decidi que eu ia sempre dormir com ela. Até que eu fosse embora, ou até que eu perdesse ela. Porque o que eu quero lembrar é que eu fiz a minha parte. Que eu dei o meu melhor. Assim como ela deu o melhor por mim. Quando eu precisei. Quando ela precisou, eu tava ali pra fazer a minha parte. Então, quero que seja algo que não fique remorso. Um cantinho no olho. Essa muito louca.
conseguindo substituir o mesmo vídeo. A imagem. Vou botar uma luzinha que vai dar aquele brilho. Ó, eu quero substituir, ó. Cliquei ali, ele cortou o vídeo e botou outra imagem. E o lápis de olho. Ó, e aquele ali veio. O tom mais claro.
Olha como já dá outra cara.